Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Then he stood at the end of his message and said, "Who can condemn me of sin? What all the Bible said that I would do, if I do not the works of my Father, then condemn me. But what did the Scripture say that I would do that I haven't done?" Então ele se levantou ao final da sua mensagem e disse: "Quem me pode condenar de pecado? Tudo quanto a Bíblia disse que eu faria, se não faço as obras de meu Pai, então condenai-me. Mas que dizem as Escrituras que eu faria, que eu não fiz?" Sin is unbelief. Now, who can accuse me? If I cast out devils by the fingers of God, then show me what you're doing about it. Simplicity. Pecado é incredulidade. Você sabe, quem me pode acusar? Se eu expulso demônios pelos dedos de Deus, então mostrai-me o que estáis fazendo a esse respeito. Simplicidade. Even surrendered himself unto death. But oh, on that Easter morning, that's where he first showed. He swept out the trash, all right, brother. Yes, indeed. Até mesmo se rendeu à morte, mas, naquela manhã de Páscoa, aleluia, foi ali que ele limpou a eira. Ele varreu o lixo com certeza, irmão. Sim, de fato. And the wheat was sealed to the garner, laying there on the ground with eternal life resting in it, waiting for that great day that we're going to speak of the coming of the Lord, when that life will come to life and we'll rise in that resurrection and be caught over there and be gathered into the garner. E o trigo foi selado no celeiro, colocado ali na terra, com vida eterna repousando nisto, esperando por aquele grande dia de que iremos falar, a vinda do Senhor, quando aquela vida virá a vida, e nos levantaremos naquela ressurreição, seremos arrebatados com ele nos ares e seremos ajuntados no celeiro. And the trash will be burnt out of the husk and wrapped around and tried to pull it this way or that way will be burnt with unquenchable fire. Hallelujah. Amen. Oh, isn't he wonderful? Amen. E o lixo será queimado mais além, a casca que está enrolada em volta e tentou puxar isto nesta direção ou naquela direção, será queimada com fogo que nunca se apagará. Amém. Oh, ele não é maravilhoso? God in simplicity. Eles falharam em vê-lo, Deus em simplicidade. Why? Why he never even preached in the ecclesiastical terms. He never preached like a preacher. See? He preached like, he used the terms of simplicity of God. The terms like the axe is laid. The terms of the tree. The terms of snakes. Not some seminary teacher that's in the ecclesiastics of the day like a doctor of divinity, doctor so-and-so. He didn't do that. Por quê? Por quê? Ele nunca sequer pregou em termos eclesiásticos. Ele nunca pregou como um pregador, está vendo? Ele pregou como ele usou os termos da simplicidade de Deus. Os termos como está posto ao machado.
o termo árvore, o termo cobras, não algum professor de seminário, como nos eclesiásticos do dia, como um doutor em divindade, doutor fulano de tal. Ele não fez isso. He preached like a woodsman out there or something. He talked about axes and trees and serpents and things like that, and wheat and garners and everything like that. Ele pregou como lenhador lá em algum lugar. Ele falou sobre machados e árvores e serpentes e coisas assim, e trigo e celeiros e tudo assim. He'd be considered today a soapbox preacher. I think he was called a stump preacher in that day, standing on the stump down there by Jordan. God in simplicity, hiding from the wisdom of the world. Ele seria considerado hoje, eu suponho, como pregador da caixa de sabão. Creio que ele foi chamado pregador do toco naquele dia, de pé num toco lá junto ao Jordão. Provar Deus em simplicidade, ocultando-se da sabedoria do mundo. Now let's find out, Jesus said, I thank thee, Father, thou hast hid these things from the wise of the world, and it's going to reveal them to babies such as we. God hiding in simplicity in Christ. God hiding in simplicity in John. See? Agora vamos verificar. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios do mundo e vai revelá-las aos pequeninos, os quais aprenderão. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade em Cristo. Deus ocultando-se em simplicidade em João. Está vendo? Just see, he was just think of it. God in simplicity, hiding himself from the wisdom of the world. Somente, veja, somente pense nisto. Deus em simplicidade ocultando-se da sabedoria do mundo. Now we'll close in just a minute because I don't want to hold you no longer. Agora vamos encerrar daqui a uns minutinhos porque não quero segurá-los mais. Look, let's stop just a minute, something personal. Think of a day that we're living in. To close this off now. Think of the day we're living in. When God coming down in a little old humble place that we've been dwelling. Healing the sick. Veja, paremos só um minuto. Algo pessoal. Pense no dia em que estamos vivendo, para encerrar isto agora. Pense no dia em que estamos vivendo, quando Deus está descendo num lugarzinho velho e humilde onde temos habitado, curando os enfermos. And the rich and the haughty and the high-scholared days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. E os ricos e os arrogantes e os de alta erudição. Os dias dos milagres já passaram. Não existe isso de cura divina. You remember the message I preached from right across this piece of ground here the morning that I left by David and Goliath? Lembram-se da mensagem que preguei do outro lado deste terreno aqui, na manhã em que parti, acerca de Davi e Golias? But how are you going to meet an educated world out there, Brother Brandon, with all this? I said, I can't help how I'm going to meet it. God said, go. Amen. And talk to him. It's his word. He promised that the hour is here. Disseram, como vai enfrentar um mundo instruído lá fora, irmão Branham, com tudo isto? Eu disse, não depende de mim como vou enfrentá-lo. Deus disse, vai. Está vendo? É só isso, veja. É a sua palavra. Ele a prometeu. A hora está aqui. When that angel that you see in that picture over there come down on the river down there that day, 30 years ago, this coming June, or 33 years ago, rather, this coming June, and said that John the Baptist was sent forth before 5,000 people or more. The hour has come when your message will stray the world. Quando aquele anjo que vocês veem naquela fotografia ali desceu lá no rio aquele dia, completa 30 anos em junho próximo, ou 33 anos atrás, melhor, em junho próximo, e disse, como João Batista foi enviado diante de 5.000 pessoas ou mais, a hora chegou quando tua mensagem percorrerá o mundo. You remember the criticism of any of there, I guess Roy Slaughter or someone say here, might remember the day, or some Miss Spencer, or ever who would be some of the old people here that would know. Lembram-se das críticas, se algum de vocês estava lá. Eu suponho Roy Slaughter ou alguns deles sentados aqui, talvez se lembrem do dia. Ou algumas, a senhora Spencer ou qualquer um que seja do pessoal antigo aqui que saiba. Vejam. George Wright or some of them. Know that, how it was, but hasn't it done it? It did it. George Wright ou alguns deles, vejam, sabem disso como foi. Mas isto não foi assim? Assim foi.
And then in the midst, when they turned down and said, it's just a mental healing, and God turned right back around and sent an old dumb possum in there and was healed by that power. E então, no meio, quando eles rejeitaram e disseram, é só cura mental. E Deus respondeu imediatamente e enviou uma velha gambá muda lá e foi curada pelo poder de Deus. Lyle Wood, Banks, when we're sitting down there and know the God vindicated truth. Lyle Wood e Banks, quando estávamos sentados lá e conhecem a verdade vindicada por Deus. When a little old dead minnow fish laying on the water and the Holy Spirit spoke the day before he is going to show him his glory and do something about it. Quando um pequeno vairão morto, peixe boiando na água, e o Espírito Santo falou no dia anterior que ele ia lhes mostrar sua glória e fazer algo acerca disto. And there that morning standing there, the Holy Spirit come down in that boat and raised up and spoke to that fish and it laying on the water dead for a half hour, its gills and entrails pulled out of its mouth. E lá, aquela manhã, encontrando-me lá, e o Espírito Santo desceu naquele barco, e eu me levantei e falei àquele peixe. E ele, boiando na água, morto por meia hora, suas guelras e entranhas arrancadas pela boca. They come to life and swam away as good as any other fish. What is it? God hiding himself in simplicity. Ele veio à vida e saiu nadando tão bem quanto qualquer outro peixe. Que é isto? Deus ocultando-se em simplicidade. God's able to these stones to rise from the God's able to heal a possum or a fish or anything. If he'll bring his message forth and the people won't believe it, God can raise up a possum to believe it. Deus pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Deus pode curar uma gambá ou um peixe ou qualquer coisa. Se ele trouxer sua mensagem e o povo não crer nela, Deus pode suscitar uma gambá para crer nela. God can raise a dead fish, he can raise a dead possum, he can do anything he wants to do. Aleluia! Deus pode ressuscitar um peixe morto, ele pode ressuscitar uma gambá morta, ele pode fazer qualquer coisa que queira. What a rebuke to this generation. When they stumble over it and fuss about it and you didn't do this and do that, God sent a simple animal in. Que repreensão a esta geração! Quando eles tropeçam nisto e discutem a respeito disto, e você não fez isto e não fez aquilo, e Deus envia um simples animal. Está vendo? What a rebuke. What was it? God in simplicity. Hallelujah. Showing himself to be great. Oh, my. Rebuke these men of this generation of their unbelief. Que repreensão! Que foi isto? Deus em simplicidade. Veja, mostrando que é grande. Oh, que coisa! Repreende estes homens desta geração por sua incredulidade. Now, they think now, like they always have, it must be done in their own way. Now, if there's such a thing as divine healing, like a Catholic man told me this, a fellow the other night told me about that, about... Agora, eles pensam agora, como sempre pensaram, que isto tem de ser feito da sua própria maneira. Agora, se há coisa como cura divina, como um católico me contou, um indivíduo, a outra noite, falou-me acerca disso. Vocês conhecem sobre isso. Said, this Iris, I went to see his boy there, Houston, he said, well now, if that was a gift of God, he'd have to come to the Catholic Church. The Methodists thought it'd have to come in their church, and the Pentecostals thought it'd have to come to their church, but it didn't come in any of them. Disse este Ayers, que foi tratar acerca de seu filho lá em Houston, ele disse, bem, agora, se esse fosse um dom de Deus, teria de vir pela Igreja Católica, está vendo? Está vendo? Sim, os metodistas pensaram que teria de vir pela igreja deles, e os pentecostais pensaram que teria de vir pela igreja deles, mas não veio por nenhuma delas. They come in the power of the resurrection of Jesus Christ. Sure he does. Yeah. Just watch it. Veio manifestando-se no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Isso mesmo, certamente, ele o faz. Sim, somente observe isto. Don't let it pass from you. Keep it under your heart. Remember, ponder it there.
Não o deixe passar por você. Mantenha isto sob o seu coração. E lembre-se disto. Pondere sobre isto aí. It's got to come in their own way, from their own denomination. And except it does that, it isn't him. Tem de vir da sua própria maneira para de sua própria denominação. E a não ser que seja assim, não é ele. Veja. It's a psychology, or it's the devil. It's not God, because if it was God, he'd have to come in their own way, you see. The way we got interpreted. That's the way that Jesus had to come to the Pharisees. It had to be that way. É só psicologia, ou é o diabo, não é Deus, porque se fosse Deus, ele teria de vir da sua própria maneira, veja. Da maneira que temos interpretado isso. Era assim que Jesus tinha de vir aos fariseus, tinha de ser daquela maneira. See, if God was going to send a Messiah, they had all interpreted this how he must be. Está vendo? Se Deus ia enviar um Messias, eles estavam com tudo interpretado, exatamente como ele tinha de ser. And because he come different, then it wasn't Messiah. He was an illegitimate something. He was a Beelzebub, but it was God, hiding in simplicity. E porque ele veio de modo diferente, então não era o Messias. Ele era alguém ilegítimo. Ele era Beelzebu, mas era Deus, ocultando-se em simplicidade. The forerunner must be a certain educated man that no doubt each day, each year, when they ordained their ministers and sent them out as missionaries to proselyte and bring in, each one thought this will be that forerunner that comes forth. O precursor tem de ser certo homem instruído, que sem dúvida, cada dia, cada ano, quando eles, ordenavam seus ministros e os enviavam como missionários para fazer prosélitos e trazê-los, cada um pensava, este será aquele precursor que vem. But God raised him out of the wilderness where there was no seminary at all, see, and things like that. God hiding himself in humility and in simplicity. Mas Deus levantou-o do deserto, onde não havia nada de seminário, veja, e coisas assim, está vendo? Deus ocultando-se em humildade e em simplicidade. But now wait, in closing we say this, but to reject God's simple message, to reject it, God's simple way is to be destroyed eternally. Mas agora espere. Para encerrar, nós dizemos isto. Mas rejeitar a simples mensagem de Deus, rejeitá-la, a maneira simples de Deus, é ser destruído eternamente. That's how much we talk, how simple it is, and people think, well, they can laugh at it and run over it and treat it any way they want to, but it's eternal separation from God. Agora, isso é o quanto nós falamos de quão simples ela é, e as pessoas pensam, elas podem rir-se dela e passar por cima dela e tratá-la da maneira como queiram, mas é separação eterna de Deus. Those who died in the days of Noah and did not listen to his message, they perished, and Jesus went and preached to them in the chains of darkness in his death before he rose up. Aqueles que morreram nos dias de Noé e não deram ouvidos à sua mensagem, eles pereceram. E Jesus foi e pregou para eles nos grilhões da escuridão em sua morte, antes de ressuscitar. He went to hell and preached to the spirits was in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, while a simple message of God by a simple man was being preached. E ele foi ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, enquanto uma simples mensagem de Deus por um simples homem estava sendo pregada. He went, he said, Noah preached that I would be here, and here I am. That's right. Ele foi, disse, Noé pregou que eu estaria aqui, e aqui estou. Isso mesmo, está vendo? Those who failed to listen to that prophet's message, Moses out there in the wilderness that he received from God, properly vindicated by a pillar of fire, and was led out into the wilderness and then tried to raise up and make an organization by it, and they perished and died in the wilderness, every one of them but two men, Joshua and Caleb. Aqueles que falharam em ouvir a mensagem daquele profeta, Moisés, lá no deserto, que ele recebeu de Deus, devidamente vindicada por uma coluna de fogo, e foram guiados no deserto. E então tentaram se levantar e formar uma organização por meio disto. E eles pereceram e morreram no deserto, cada um deles, exceto dois homens, Josué e Calebe. And over there,
The Pharisees were so blind they couldn't see that, so they looked back and said, "Our fathers eat man in the wilderness." And Jesus said, "And they are every one dead." Amen. E lá os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver isso, de modo que olharam para trás e disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus disse, e todos eles estão mortos. They've seen the glory of God. They walked in the light of the. They walked in the light. They walked in the light of the pillar of fire. They walked in the presence of its power. They walked through the places that the Holy Spirit made for them to walk. Eles viram a glória de Deus. Eles caminharam na luz. Eles caminharam na luz da coluna de fogo. Eles caminharam na presença do seu poder. Eles caminharam por lugares que o Espírito Santo preparou para eles caminharem. They eat the manna that fell out of heaven that God provided and lost and went to hell. They're everyone dead. If you take that word, it's eternal separations from the presence of God. They're everyone dead. See? Eles comeram o maná que caiu do céu, que Deus proveu, e se perderam e foram para o inferno. Todos eles estão mortos. Se você tomar essa palavra, quer dizer eternas separações da presença de Deus. Todos eles estão mortos. Está vendo? Everyone that refused Jesus is perished. See what I mean? To refuse that simplicity of God. It's just not something you say, well, I made a mistake. You don't do it that way. God don't receive it that way. You perish eternally. Hallelujah. We better be thinking about something. Todo aquele que rejeitou a Jesus pereceu. Está vendo o que quero dizer? Rejeitar aquela simplicidade de Deus. Não é simplesmente algo, você diz, bem, eu me enganei. Não faça assim. Deus não recebe isto assim. Você perece eternamente. Melhor estarmos pensando acerca de algo. That's got to be properly identified by God. Amen. And if it is, it's His Word. See? Amen. Oh, like those that rejected Moses, rejected Elijah, rejected John, rejected Jesus of their days. Agora, tem de ser adequadamente identificado por Deus. Veja, então, se é a sua palavra, está vendo? Oh, como aqueles que rejeitaram Moisés, rejeitaram Elias, rejeitaram João, rejeitaram Jesus do dia deles. Here, let me just tell you a little bit of thing, and that I hope I'm not hurting too much. Well, look, the other day I was called to Houston, Texas, to try to get a pardon, gather some people together to preach a message to get people there to sign a pardon of this young fella and young girl, you know, they got in that trouble. I guess you've read about it in the paper. Aqui, deixe-me só dizer-lhe uma coisinha. E então, espero que eu não esteja magoando demais, mas veja, outro dia fui chamado a Houston, Texas, para tentar conseguir um perdão, reunindo algumas pessoas para pregar uma mensagem e fazer com que as pessoas lá assinassem um perdão para este jovem e esta jovem. Vocês sabem que eles se meteram naquele problema. Suponho que tenham lido sobre isto no jornal. And that was Mr. Iris's stepson. And Mr. Iris was the one who taken the picture of the angel Lord you see right there, a Roman Catholic, and his wife was Jewish. Era o enteado do Sr. Ayers. E o Sr. Ayers é aquele que tirou a fotografia do anjo do Senhor que vocês veem bem ali. Um católico romano e sua esposa era judia. And he married this Jewish girl. They wouldn't speak religion among one another and so forth like that. And Ted Kipperman, which was also with him in the business, had the Douglas Studios. E ele se casou com esta jovem judia. Eles não falavam de religião um com o outro e assim por diante, dessa maneira. E Ted Kipperman, que também era sócio dele no negócio, tinham o estúdio Douglas. And when he come over there, where Mr. Best, Dr. Best of the Baptist Church, held his fist under Brother Bosworth's nose and shook it and said, "Now take my picture doing that." Said, "I'm going to take that old man's hide and hang it on my study room as a memorial of divine healing." E quando ele chegou lá, onde o Sr. Best, Dr. Best da Igreja Batista, pôs o punho debaixo do nariz do irmão Bosworth e o sacudiu e disse, agora tire a minha foto fazendo assim. Disse, vou tirar a pele desse velho e pendurá-la na minha sala de estudos como memorial da cura divina. Before I went to Houston, Texas, the Lord God told me to go there. And I was there in the name of the Lord. E antes de eu ir a Houston, Texas, o Senhor Deus me disse para ir lá. E eu estava ali em nome do Senhor.
And you all know the debate and things that come up. You've read it in the books and so forth. And there it was. That night, try and only walk humble. E todos vocês sabem do debate das coisas que foram mencionadas. Vocês leram nos livros e coisa e tal. E ali estava, e aquela noite estava apenas tentando caminhar humildemente. Well, they said they're a bunch of ignoramuses. Dr. Best said, they're nothing but a bunch of ignoramuses. Said there's no such people believes in divine healing. Stuff like that. That's a bunch of backwash. They don't know it was God in simplicity. Ora, disseram, eles são um bando de ignorantes. O Dr. Best disse, eles não passam de um bando de ignorantes. Disse, não há tal pessoa que creia em cura divina, em bobagens como essa. Isso é um monte de conversa fiada. Eles não sabem que era Deus em simplicidade. Well, I said the man ain't even got a grammar school education. He is polished with all the scholars, the degree that he could. So he thought he could smother Brother Bosworth down there with. Ora, disse, o homem sequer tem instrução primária. Ele era polido com todos os diplomas de graduação que podia ter, de tal modo que achou que podia acabar com o irmão Bosworth de qualquer modo. But when it come to the word, he wasn't even a tenth of a match for him. See? Brother Bosworth knows where he's standing. Many of these people sitting right here was at the debate. Mas no tocante à palavra, ele não estava nem um décimo à altura dele, está vendo? E o irmão Bosworth tinha certeza da sua posição. Muitos da sua gente sentados bem aqui estavam no debate. And there it was, and then he just stood off on us there way of being a bunch of ignoramus and said, decent thinking people don't even believe. Brother Bosworth said, just a moment. E ali estava. Então simplesmente nos ofendia dizendo que estávamos sendo um bando de ignorantes. Disse, pessoas de pensamento decente sequer creem nisto. O irmão Bosworth disse, só um momento. He said, how many people in this city, about 30,000 that night, sitting among us like that? Disse, quantas pessoas nesta cidade de cerca de 30 mil aquela noite, sentadas entre nós assim? How many people in this city here that goes to these big fine Baptist churches can prove by a doctor's statement they've been healed by the power of God since Brother Branham's been in the city, stand up and 300 stood up. What about that? There it was. God was hiding in simplicity. Quantas pessoas aqui desta cidade que frequentam estas grandes e finas igrejas batistas podem provar por atestado médico que foram curadas pelo poder de Deus desde que o irmão Branham está na cidade? Levantem-se. E 300 se levantaram. Que me diz disso? Ali estava. Deus estava se ocultando em simplicidade. Then he said, bring forth the divine healer. Let me see him hypnotize somebody. Now let me look at him a year from today. Então ele disse, irmão, tragam o curador divino, deixe-me vê-lo hipnotizar alguém. Então deixe-me ver como estão daqui a um ano. And Ted Kipp and Iris there, the very one took the picture, said Mr. Branham ain't nothing but a hypnotizer. I seen a woman had a garter on her throat like that and said he hypnotized that woman. The next day I talked to her and she didn't have no garter, said the man hypnotized her. E Ted Kipp e Ayers lá, o mesmo que tirou a foto, disse, o Sr. Branham não passa de um hipnotizador. Eu vi uma mulher que tinha um papo na garganta assim e, disse, ele hipnotizou aquela mulher. No dia seguinte eu conversei com ela e ela não tinha papo. Disse, o homem a hipnotizou. And he just ridiculed me. He said I ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it, see. And all like that. Big lines in the front page of the Houston Chronicle. E ele simplesmente me ridicularizou. Disse que eu devia ser expulso da cidade e que ele devia ser aquele a me expulsar. Vejam, e tudo isso. Linhas grandes na primeira página do Crônica de Houston. I never said a word. I was there to do my father's business, and that was all. Stay with that word. He sent me there, and it's his business. Eu não disse uma palavra. Eu estava lá para tratar dos negócios de meu pai. E simplesmente isso. Permanecer com aquela palavra. Ele me enviou lá e era o seu negócio. That night when I walked down there, I said, I'm no divine healer. I'm not. If anybody says that, I said they're wrong. I said I don't want to be called a divine healer. Aquela noite, quando fui até lá, eu disse, eu não sou curador divino, não sou. Se alguém diz isso, eu disse, está errado. E disse, não quero ser chamado de curador divino. I said, if Dr. Best here preaches salvation, then he wouldn't want to be called a divine savior. Eu disse, se o Dr. Best aqui prega salvação, então ele não gostaria de ser chamado de salvador divino. And I said then, I preach divine healing, I don't want to be called a divine healer, but he says he isn't a divine savior, certainly he isn't. E eu disse, então eu prego cura divina, não quero ser chamado de curador divino, mas ele diz que não é salvador divino, certamente que não é. Neither am I a divine healer,
but by his stripes we were healed. I'm pointing to that. See? Tampouco sou eu curador divino, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou apontando a isso, estão vendo? And so he's nonsense, Walker. And I said, but if the presence and this gift of God, this angel of the Lord, if that's in question, that can be proven. E assim ele, bobagem. Vocês sabem, andava em volta, e eu disse, mas se a presença e este dom de Deus, este anjo do Senhor, se isso está em questão, isso pode ser provado. About that time, here she come whirling down. Said, no need of speaking now, he's already spoke for me. I walked out. A esta altura, aqui veio ela, descendo num redemoinho. Disse, não há necessidade de falar agora, ele já falou por mim. E saí. I went in Houston. That big city, one of the nicest cities there is in the country anywhere. When I walked in there the other day, it was a disgrace to look at that city. E fui a Houston, aquela grande cidade, uma das cidades mais belas que havia no país em qualquer parte. Quando caminhei lá, o outro dia foi uma vergonha olhar para aquela cidade. The streets were dirty. The counters of the place right down on Texas Avenue, and I went into the Rice Hotel where movie stars used to stay. As ruas estavam sujas, as vitrinas das lojas do lugar bem ao longo da Avenida Texas, e entrei no Hotel Rice, onde estrelas de cinema costumavam ficar. And went down there in that basement, that cafeteria, and the ceilings dropping out, plaster on the floor, and filth and dirt, and a confusion amongst preachers like has never been I ever heard in my life. E desci lá naquele restaurante subterrâneo, e o teto está caindo e reboque no chão, e imundície e sujeira, e uma confusão entre os pregadores como nunca estive ou nunca vi na vida. Why? To refuse light. Walk in darkness. There sits their children in death row. My God came down when simplicity was displayed and rejected, then God showed himself in simplicity. And there they took that picture which has swept the world. Por quê? Rejeitar a luz é caminhar em trevas. Lá se encontram seus filhos no corredor da morte, certo? Deus desceu. Quando a simplicidade foi manifestada e rejeitada, então Deus se mostrou em simplicidade. E lá eles tiraram aquela fotografia que se espalhou pelo mundo. Even the scientists said it's the only supernatural being was ever photographed in all the history of the world hangs in Washington, D.C. in the Hall of Religious Art. There it is, simplicity manifested then. See, God hiding himself in simplicity, then manifest himself. See. Até os cientistas disseram que é o único ser sobrenatural que já foi fotografado em toda a história do mundo. E está pendurado em Washington, D.C., no Salão de Arte Religiosa. Aí está, a simplicidade manifestada, então. Está vendo? Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então se manifesta. Está vendo? Now, he hid himself in the death of Christ, but manifested himself in the resurrection. Oh my, so forth. We can no end to it. Just keep saying. But there you are, see. Agora ele se ocultou na morte de Cristo, mas manifestou-se na ressurreição. Oh, que coisa! E assim por diante, pode-se nós podemos, não há fim nisso. Simplesmente continuo falando, mas aí está, veja. To refuse to say there's a sunshine is to go into the basement and shut your eyes from light. That's right. And remember, the only way that you can be wrong is first to refuse right. Recusar dizer que existe uma luz solar é entrar no porão e fechar seus olhos para a luz. É isso mesmo. E lembre-se, a única maneira de estar errado é primeiro rejeitar o certo. Está vendo? And to refuse to open your eyes, you'll live in darkness. See? If you just refuse to look, how are you going to see? See? Watch the simple things. It's the little things that you leave undone, not the big things you're trying to do. E ao recusar abrir seus olhos, você viverá em trevas, está vendo? Se você simplesmente se recusa a olhar, como é que vai enxergar? Está vendo? Observe as coisas simples. São as pequenas coisas que você deixa por fazer, não as grandes coisas que está tentando fazer. Oh my! Then look here. Let me tell you. In Matthew 11:10, he said, "If you can receive it, this is he. See, this is he who was sent before me." It was simplicity. Oh, que coisa! Então olhe aqui. Deixe-me dizer-lhe, em
em Mateus 11:10, ele disse, se podeis receber isto, este é ele. Está vendo? Este é aquele que foi enviado diante de mim. Foi simplicidade. It was asked of him one day, said, why does the scribe say then? That, he said, Son of Man's going up to Jerusalem. I'm going to be put in the hands of sinners, and they're going to kill the Son of Man. Dia foi-lhe perguntado, disseram, por que dizem os escribas então que ele disse, o Filho do Homem vai para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores e eles matarão o Filho do Homem. He's going to die, and on the third day he's going to rise again, so don't tell nobody the vision up there. E ele vai morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar. Disse, não contem a ninguém a visão lá. And the disciples, now think of it, disciples who would walk with John, talk with him, eat with him in the wilderness, sat out on the banks. They said, why does the teacher say that Elias must first come? E os discípulos, agora pense nisto, discípulos que tinham caminhado com João, conversado com ele, se alimentado com ele no deserto, se sentaram nas ribanceiras, então disseram, por que dizem os mestres que é mister que Elias venha primeiro? You say you're going up for the crucifixion and go to rise, you're the Messiah, take the throne. Now, why does the scribes, all of our scriptures say here, the scriptures plainly says that before the Christ shall come, that Elias will come first. Tu dizes que vais para a crucificação e vais ressuscitar. Tu és o Messias, tomas o trono. Agora, porque os escribas, todas as nossas escrituras dizem aqui, as escrituras claramente dizem que antes que o Cristo venha, que Elias virá primeiro. Sim, está vendo? He said, he's already come, and you didn't know it. Now, who was that? Disciples. Ele disse, ele já veio e não o soubestes. Agora, quem eram esses? Discípulos. I'm going to hurt you just a little bit now, but don't mean it, see, for the next few minutes, see, just a minute. But so that you'll be sure to understand. Can you hear me? Vou magoar aqui só um pouquinho agora, mas não é essa a minha intenção. Vejam, só por alguns minutos, vejam, só 1 minuto ou 2, de modo que não deixem de entender. Conseguem me ouvir? Look, why? That man who would walk with Christ, why does the scriptures first say that Elias must come and they were John's own converts and didn't even know him? Why did the scriptures say, the teachers? You see what I mean? Vejam, por que aqueles homens que tinham caminhado com Cristo, porque as Escrituras primeiro dizem que é mister que primeiro Elias venha? E eles eram os próprios convertidos de João, e nem mesmo o conheceram. Porque disseram as Escrituras os mestres? Estão vendo o que quero dizer? Estão vendo? Why does the scripture say that Elias must first come, disciples that walk with him? Why does the scripture say that he must first come before these things and restore all things? Por que dizem as Escrituras que é mister que Elias venha primeiro? Discípulos que caminharam com ele. Por que dizem as Escrituras que é mister que ele venha primeiro antes destas coisas e restaurar todas as coisas? He did to about a half a dozen people, and that's all there was. That's all we're supposed to receive it. That's what was ordained to see it. Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas, e era só isso. Estão vendo? Eram só esses que deveriam receber. Eram os que estavam ordenados para ver. Jesus said he's already come and you didn't know it. But he done just what the scripture said he would do. He restored them, you all, that received me and believed on me. Jesus disse, ele já veio e não o soubestes, mas ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria. Ele os restaurou, todos vocês que me receberam e creram em mim. He done exactly what the scripture said he'd do, and they did to him what the scripture said they would do. He's already come and you didn't know it. Ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria. E eles fizeram com ele o que as Escrituras disseram que fariam. Ele já veio e não o soubestes. Are you ready?
I want to shock you a little bit. The rapture will be the same way. It'll be so simple. No doubt it'll be likewise. Till the rapture will come one of these days and nobody will know nothing about it. Estão prontos? Quero deixá-los um pouco chocados. O arrebatamento será da mesma maneira. Será tão simples, sem dúvida que será do mesmo modo, a ponto do arrebatamento vir um dia destes e ninguém ficar sabendo dele. Now don't get up now, but study just a minute. I'm sure enough closing. Agora, não se levantem agora, mas estudem só um minuto. Sem dúvida que estou encerrando. The rapture will come in such a simple way till the judgments will fall, and they'll see the Son of Man, and they'll say, wasn't we supposed to have such, and wasn't there supposed to be Elias sent to us, and wasn't there supposed to be a rapture? O arrebatamento virá de maneira tão simples que os juízos cairão, e eles verão o Filho do Homem e dirão, não era para termos tal e tal, e não era para Elias ser enviado a nós? E não era para haver um arrebatamento? Jesus will say, it's already happened and you didn't know it. God, in simplicity. Jesus dirá, já aconteceu e não o soubestes. Deus em simplicidade. Estão vendo? Now this week we're going to get Smallford. He teaching on the road. Now notice. The rapture will be so few go in that bride. It'll not be. Agora, esta semana vamos entrar em alguns ensinamentos tremendamente profundos sobre... Agora, notem, o arrebatamento serão tão poucos que irão nessa noiva. Não será... We shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord.